Essa é uma cena digna de um filme de terror ou ficção científica, mas, surpreendentemente, aconteceu de fato há milhares de anos. A visão extraordinária pertence ao profeta Ezequiel, um homem que vivia um período de grande desespero. Ele, que era chamado para ser um mensageiro de Deus, estava longe de casa, exilado numa terra estranha e hostil. Seu povo, os israelitas, fora conquistado e levado cativo para a Babilônia. Imagine o nível de desânimo e tristeza. Famílias separadas, o templo destruído, a terra prometida agora nas mãos de estrangeiros. Muitos se perguntavam se tudo tinha acabado, se Deus os havia abandonado para sempre. Nesse cenário de escuridão e desolação, Deus decidiu agir. Ele escolheu Ezequiel como porta-voz de uma mensagem que traria esperança, não através de palavras comuns, mas com uma imagem impactante que ninguém esqueceria. Ezequiel, em meio a um dia comum, sentiu a mão do Senhor sobre ele. Em um instante foi arrebatado em espírito e transportado para aquele vale de ossos secos. Esse vale não era apenas um cemitério, era um símbolo do estado espiritual do povo de Israel. Aqueles ossos secos representavam um povo morto, sem esperança, esquecido. Mas Deus estava prestes a mostrar que, mesmo na situação mais impossível, Ele podia trazer vida. E essa visão não era apenas para o passado. Ela fala conosco hoje, porque muitas vezes nos sentimos como aqueles ossos secos, sem esperança, sem força, como se não houvesse mais saída. Mas prepare-se, porque o que Deus fez naquela visão, Ele pode fazer na sua vida também. Enquanto Ezequiel contempla aquele vale assustador, cercado por milhares de ossos secos, Deus o questiona. Filho do homem, esses ossos podem viver? Era uma pergunta que desafiava todas as leis da lógica. Ossos secos, expostos e desgastados pelo tempo, poderiam realmente voltar à vida? Em vez de responder um não imediato, Ezequiel, com uma fé surpreendente, responde: Ah, Senhor Deus, só tu sabes. É como se dissesse: Senhor, se dependesse de nós, a resposta seria não. Mas o Senhor não é limitado como nós. Essa resposta é uma lição poderosa para nós. Quantas vezes olhamos para situações em nossa vida e rapidamente decretamos que não tem mais jeito? Um relacionamento que parece irremediavelmente quebrado, um sonho que parece enterrado há anos, uma situação que parece sem saída. São nossos próprios vales de ossos secos. É aí que Deus nos desafia a crer no impossível. Em vez de nos apressarmos a dizer não há esperança, Ele nos convida a ter a sabedoria de Ezequiel, a confiar e declarar: só o Senhor sabe. E então Deus faz algo surpreendente. Ele diz a Ezequiel: profetize a esses ossos. Imagine a cena, Ezequiel sozinho no meio do vale desolador, cercado por ossos secos, e agora Deus o instrui a falar com eles. Qualquer um que o visse ali certamente pensaria que ele havia perdido a sanidade. Mas Ezequiel não questiona, não argumenta, ele obedece, e com fé proclama: ó ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Quando as palavras saem da boca de Ezequiel, algo extraordinário acontece. Um som ensurdecedor toma conta do vale. Um estrondo de ossos se movendo, se juntando. Ossos encontram ossos, músculos e tendões começam a surgir. O impossível torna-se real. A visão se transforma em um espetáculo, onde o poder da palavra de Deus traz vida ao que parecia totalmente perdido. Essa é uma história de obediência, de fé e de transformação, que não ficou presa no passado. É uma lembrança viva de que com Deus o impossível é apenas o começo. Essa história nos desafia a olhar para nossas vidas com novos olhos, a profetizar sobre nossos próprios vales de ossos secos, a declarar a palavra de Deus sobre situações que parecem irremediáveis. Porque o Deus que trouxe à vida um exército inteiro de um vale de ossos secos, também pode restaurar cada aspecto de nossa vida que parece sem esperança. No final, quando Deus sopra seu espírito sobre aqueles corpos e eles se levantam como um exército poderoso, o que parecia morto agora vive, porque o poder de Deus é ilimitado. E Ele está pronto para fazer o mesmo em nós. Ezequiel observa aquele exército de pé diante de seus olhos, uma visão inacreditável. Onde antes havia apenas um vale de ossos secos e silenciosos, agora está repleto de vida, com soldados de pé, firmes, como um exército preparado para a batalha. A transformação é completa, mas ainda há algo que precisa ser compreendido. Deus não trouxe Ezequiel para aquele vale apenas para mostrar um milagre visual. Ele queria passar uma mensagem profunda e pessoal, uma mensagem que falava diretamente ao coração de Israel e também ao nosso. Deus explica a Ezequiel o significado da visão, dizendo: esses ossos são toda a casa de Israel. Imagine o impacto dessa revelação para o profeta.
Aqueles ossos secos, espalhados e esquecidos, simbolizavam o próprio povo de Deus. Israel estava no exílio, afastado da sua terra, destruído em sua essência. A situação parecia tão impossível quanto um vale de ossos secos reviver. Os israelitas estavam perdidos, exaustos, acreditando que haviam sido abandonados para sempre. Suas palavras ecoavam como um lamento. Nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, estamos exterminados. Eles acreditavam que não havia mais futuro, que tudo havia terminado. Mas foi exatamente nesse ponto de desespero total que Deus entrou em ação. O Senhor continua: profetize e diga: eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair delas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Deus prometeu uma restauração completa, mas ele foi além. Prometeu não apenas tirá-los de suas sepulturas emocionais e espirituais, mas também trazê-los de volta ao propósito original, a terra prometida. Ele não se limitou a devolver a vida aos ossos. Ele prometeu uma transformação total, levando seu povo de volta ao lugar de bênção, de propósito e de comunhão com ele. Essa promessa é grandiosa, porque não apenas fala de um resgate literal de Israel, mas também simboliza a restauração que Deus quer fazer em cada um de nós. Quantos de nós, em diferentes momentos da vida, nos sentimos em nossas próprias sepulturas? Seja por relacionamentos quebrados, sonhos frustrados, vícios que não conseguimos vencer, ou uma dor emocional profunda que parece nos consumir. Há momentos em que nos sentimos como aqueles ossos secos, como se não houvesse mais esperança, como se tudo tivesse acabado. Mas a promessa de Deus é clara. Ele é capaz de abrir nossas sepulturas e nos tirar delas. Ele quer nos resgatar do que parece ser o fim e nos trazer para um novo começo, cheio de propósito e vida. O mais interessante é que Deus não parou por aí. Ele promete mais do que apenas uma mudança nas circunstâncias externas. Ele deseja uma transformação interna profunda. E porei em vós o meu espírito e vivereis. Deus quer colocar seu espírito dentro de nós. Essa promessa aponta para a vida abundante e eterna que recebemos através de Jesus Cristo e a presença do Espírito Santo em nós. Essa é a essência de nossa fé cristã. Não apenas ser restaurados, mas receber o próprio Espírito de Deus como fonte constante de vida. É através do Espírito que encontramos a força para enfrentar os desafios, a esperança para os dias difíceis e a paz para superar as lutas. Essa promessa de restauração nos lembra que Deus não faz consertos temporários ou superficiais. Ele está interessado em uma transformação completa, uma restauração que abrange todos os aspectos de nossa vida, espiritual, emocional, física e até nossos relacionamentos. Ele quer nos devolver ao nosso propósito original, nos preencher com seu Espírito e nos fazer viver de verdade, com uma vida cheia de significado e conexão com Ele. E há mais. A restauração que Deus realiza em nós não é apenas para nosso benefício pessoal. Ela tem um propósito maior. Quando Deus diz a Ezequiel: então saberão que eu sou o Senhor, Ele nos mostra que a transformação em nossas vidas é um testemunho para o mundo ao nosso redor. Quando Deus traz vida ao que estava morto, quando Ele restaura o que parecia perdido, Ele revela seu poder, seu amor e sua fidelidade. Cada milagre, cada restauração é uma prova viva de quem Deus é. Pense no impacto que isso pode ter. Sua transformação pode ser uma mensagem para os outros. Quando as pessoas veem Deus agindo em sua vida, restaurando aquilo que parecia impossível, elas também são convidadas a conhecer esse Deus de poder e amor. Não se trata apenas de uma vitória pessoal, mas de uma história que aponta para algo muito maior, para o próprio Deus. Assim, a visão do Vale de Ossos Secos nos lembra que Deus é especialista em restaurar o impossível. Ele nos convida a confiar nele, mesmo quando tudo ao redor parece perdido. E por meio dessa transformação, Ele nos faz parte de seu plano maior, mostrando ao mundo que Ele é o Senhor, o Deus que pode transformar até mesmo os vales mais secos em um lugar de vida e esperança. Então, diante das suas próprias lutas e vales de ossos secos, a pergunta permanece: você está disposto a confiar no poder restaurador de Deus? Está pronto para deixar que Ele, e somente Ele, transforme o que parece impossível? Porque o Deus que trouxe um exército à vida pode fazer o mesmo na sua história, restaurando cada pedaço quebrado, dando nova vida a cada sonho esquecido e, finalmente, revelando ao mundo que Ele é o Senhor, o Deus que traz vida e esperança onde ninguém mais acredita ser possível.
A visão do Vale dos Ossos Secos não se encerra apenas com a demonstração de poder e restauração. Ela continua com uma mensagem de perseverança e confiança na fidelidade de Deus. Depois de ver aqueles corpos se levantarem, Ezequiel testemunha o cumprimento de uma promessa que transcende o tempo e o espaço. Deus se compromete não apenas a restaurar, mas a fazer de Israel um testemunho vivo de sua bondade e fidelidade. E essa promessa, assim como as Escrituras revelam, não é apenas para uma nação. Ela se estende a todos os que confiam no Senhor. Cada detalhe dessa história nos ensina sobre o caráter de Deus e o caminho que Ele deseja que sigamos em nossa vida. Deus não apenas tira seu povo de situações desesperadoras, mas Ele os reconduz a uma vida plena, uma vida marcada pela presença dEle, onde cada passo, cada vitória ecoa o poder restaurador de sua palavra. A transformação dos ossos secos em um exército não é instantânea. Ela é um processo gradual, e isso reflete a maneira como Deus muitas vezes opera em nossa vida. Como aqueles ossos que se conectam aos poucos, nossas situações de desespero também podem demandar tempo para se reorganizarem, para que a restauração aconteça completamente. Esse processo de reconstrução começa com a estrutura, o esqueleto, passa pela adição de músculos e tendões, e só depois recebe a pele, formando os corpos. Finalmente, o sopro do Espírito de Deus traz a vida verdadeira. Muitas vezes, ao passarmos por dificuldades, esperamos uma mudança instantânea, uma solução que resolva tudo num piscar de olhos. Mas Deus, em seu perfeito entendimento, sabe que uma transformação duradoura envolve cada detalhe. Ele começa do interior, restaurando nossa fé, reavivando a esperança em nosso coração, nos ensinando a confiar nele. Quando Ele finalmente sopra seu Espírito em nós, estamos preparados para viver plenamente. Esse processo de Deus é um convite para confiarmos em cada etapa, mesmo quando não entendemos o que Ele está fazendo. Quando Ezequiel vê os ossos se juntando, os corpos se formando, ele não questiona. Ele apenas observa com confiança e fé. E o mesmo deve ser conosco. Muitas vezes não compreendemos os caminhos de Deus. Talvez você esteja passando por uma situação que parece estar em estágio inicial de reconstrução. As coisas ainda não estão completamente no lugar, e o processo parece demorado. Mas assim como Ezequiel confiou em cada fase da restauração, também somos convidados a confiar, sabendo que o Deus que iniciou a boa obra é fiel para completá-la. A última parte da visão de Ezequiel nos traz uma das mensagens mais profundas. O Espírito de Deus é o que traz vida verdadeira. Todos os ossos, músculos e pele estavam no lugar. Mas, sem o fôlego de vida, eles ainda eram corpos sem função, como uma máquina sem energia. Da mesma forma, podemos até reunir todas as peças de nossa vida, organizar nossas metas, cuidar de nossos relacionamentos, aprimorar nossas habilidades, mas sem o Espírito Santo, a verdadeira vida e propósito nos escapam. Deus quer nos preencher com sua presença. Quer soprar seu Espírito em nós, para que sejamos não apenas restaurados. De fato, esse sopro de vida é o que faz toda a diferença. No Novo Testamento vemos Jesus soprar sobre os discípulos e dizer: recebam o Espírito Santo. O sopro de Deus traz vida, transforma, renova, capacita. O Espírito Santo em nós não é apenas uma força, ele é o próprio Deus habitando em nosso interior, nos guiando, nos fortalecendo e revelando a profundidade do amor de Deus. Ele nos ensina a viver uma vida que vai além das nossas capacidades, uma vida de poder, de esperança e de paz, independentemente das circunstâncias. Essa história também nos ensina sobre a importância de proclamarmos a palavra de Deus em nossas vidas e nas vidas ao nosso redor. Ezequiel profetizou aos ossos e viu o milagre acontecer. Da mesma forma, somos chamados a declarar as promessas de Deus em nossas vidas, a proclamar suas verdades sobre nossas dificuldades, a falar de esperança onde só vemos desespero. À medida que declaramos o que Deus diz, eu sou o Senhor que restaura, nada é impossível para mim, começamos a ver uma mudança não só ao nosso redor, mas dentro de nós. Se essa história tocou seu coração, compartilhe esse vídeo. Inscreva-se no canal para mais histórias como essa, isso nos inspira. Não esqueça de deixar seu like, que nos ajuda muito. Até o próximo vídeo.